Bom dia, pessoal. Módulo 18 de História, período democrático, o governo Dutra e o segundo governo Vargas. Vamos estar focando então aqui na aula de hoje, de uma maneira específica, a questão do governo do presidente Eurico Gaspar Dutra e o segundo mandato do presidente Getúlio Vargas. Eleito graças às bases políticas formadas por Getúlio Vargas, Eurico Dutra foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo. Empossado em 1946, ele vivenciou as tensões e problemas que marcavam o desenvolvimento da Guerra Fria no cenário político internacional. Lembrando aqui, a Guerra Fria, um embate político e ideológico entre as ideologias capitalistas e socialistas, sendo o representante do capitalismo os Estados Unidos e o representante do bloco socialista a União Soviética, ou a extinta União Soviética, no cenário político internacional. Internamente, teve como primeira grande ação a convocação da Assembleia Constituinte, que discutiria as leis a serem integradas a uma nova Carta Magna, uma nova Carta Constitucional. Oficializada em 1946, a nova Constituição brasileira determinava a autonomia entre os três poderes e a realização de eleições diretas para os cargos executivos e legislativos estaduais, municipais e federais. Militares e analfabetos não poderiam votar. O voto feminino foi mantido e sua idade mínima reduzida para 18 anos de idade. De fato, somente as mulheres que atuavam no funcionalismo público com cargos remunerados é que deveriam obrigatoriamente votar. Na economia, observamos que o país reconquistava os níveis de importação na medida em que as grandes nações industrializadas retomavam o antigo ritmo de produção. Isso significa dizer que as grandes nações industrializadas retomavam o antigo ritmo de produção do pós-guerra, se recuperando economicamente do pós-guerra. Sendo um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos. Em pouco tempo, as reservas cambiais do país foram diminuindo, a indústria nacional desacelerou e a dívida externa voltou a crescer. Não se restringindo ao campo econômico, a aliança do governo Dutra junto ao governo norte-americano também repercutiu em ações políticas de natureza autoritária. Após receber uma significativa quantidade de votos, o Partido Comunista foi exposto na ilegalidade e todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido foram exonerados de seus cargos. Pouco tempo depois, o Brasil anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética. Observando o agravamento dos problemas econômicos do país, Dutra adotou medidas que facilitavam a importação de combustível e maquinário industrial para o país. Em maio de 1947, o Plano SALT
pretendia reorganizar os gastos públicos com saúde, alimentação, transporte e energia. Por meio dessas ações de controle, o governo Dutra conseguiu atingir a média anual de crescimento econômico de 6%. Chegando em 1950, os brasileiros preparavam-se para a nova eleição para presidente da República. Mais uma vez, assim como em 45, o cenário político nacional experimentava a carência de líderes nacionais. De tal forma, o PSD ofereceu a candidatura do incógnito mineiro Cristiano Machado e a UDN apostou novamente no brigadeiro Eduardo Gomes. O PTB, por sua vez, chegava à frente lançando o nome de Getúlio Vargas, que venceu com 48% dos votos válidos. O segundo governo Vargas é conhecido como o governo democrático de Getúlio Vargas e iniciou-se em 1951, quando Vargas foi empossado na presidência. Desse governo teve como grandes marcas a permanente crise política e extensão social causada pela crise política e econômica do país, em razão da grande pressão exercida sobre Getúlio Vargas. Ele cometeu suicídio em agosto de 1954. O segundo governo de Vargas está inserido dentro de um período da nossa história conhecido como Quarta República, que durou de 1946 a 1964. Esse período, por sua vez, só foi iniciado quando o próprio Vargas foi forçado a renunciar em 1945. A partir daí foi necessário construir uma democracia para o Brasil, a primeira de sua história. Novos partidos políticos foram formados e uma eleição presidencial foi organizada ainda em 1945. O general Eurístico Gaspar Dutra foi eleito presidente e uma nova Constituição foi promulgada em 1946. Apesar de tantas mudanças em curso, Vargas permaneceu como uma figura influente nessa política. Entre 46 e 49, Vargas manteve-se presente na política, uma vez que se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul, após se candidatar pelo Partido Social Democrático, PSD. Nesse período, conciliou suas funções de senador com períodos de descanso na sua residência no Rio Grande do Sul e com a montagem de uma estratégia política para retornar ao poder o mais breve possível. A eleição de 1950 Vargas concorreu à presidência. A estratégia foi perfeita e deu-lhe grande vantagem sobre os adversários. Primeiramente, procurou o apoio de pessoas importantes e que lhe garantiriam uma boa quantidade de votos. Quando demonstrou sua aliança com Adhemar de Barros, político populista muito forte em São Paulo. Além disso, Vargas procurou realizar alianças com membros do PSD e até mesmo aliou-se com membros da União Democrática Nacional, partido abertamente anti-varguista. Candidatou-se pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e enfrentou Cristiano Machado, PSD, e Eduardo Gomes, da UDN. Na campanha, defendeu uma política de bem-estar social com ampliação dos benefícios para os trabalhadores e defendeu a priorização da industrialização para promover o desenvolvimento econômico do país. Vargas também soube moldar seu discurso para cada local do país em que passava e dizia que aquilo que as pessoas queriam ouvir.
O resultado da ótima estratégia de campanha não poderia ter sido outro. Vargas venceu por uma larga vantagem os seus adversários, obteve 48% dos votos válidos. Com isso, garantiu dessa vez, de maneira democrática, o seu retorno à presidência. Lembrando que da primeira vez ele chegou com um golpe de Estado e assumiu o governo de maneira antidemocrática, podemos dizer até mesmo de uma forma ditatorial. O segundo governo Vargas ficou marcado por forte crise política e muita tensão social. Isso foi resultado de postura intransigente da UDN, que prestou oposição ferrenha ao governo e contribuiu para travar a governabilidade de Vargas. A tensão social, por sua vez, resultava da crise política, mas também dos problemas que a economia brasileira enfrentava. Na crise política, é importante ressaltar o papel da UDN de tornar a situação insustentável para que Vargas pudesse governar. Um dos grandes nomes da oposição udenista foi o jornalista Carlos Lacerda, inimigo público número 1 de Vargas, que defendia a ideia de recorrer à revolução para impedir Vargas de governar. A crise política concentrou-se em um assunto central do debate político brasileiro na época: o caminho para o desenvolvimento econômico do Brasil. Existiam duas tendências abertas, opostas para o crescimento do Brasil. Uma tinha uma postura mais nacionalista e a outra uma postura mais liberal. Os nacionalistas defendiam o desenvolvimento do país deveria passar pela atuação de empresas estatais que explorassem recursos e áreas fundamentais da economia. Além disso, a influência do capital estrangeiro deveria ser limitada por meio da intervenção do Estado de economia.